Olá, entramos em frequência. Não importa quando você esteja assistindo esse vídeo, entramos em frequência. Há alguns dias atrás, eu fiz uma postagem em relação à consciência, quase que como sempre, que é uma das minhas especialidades na física da consciência e neurociência e na psicanálise, sobre a doença. E o que eu escrevi? A consciência ela só tem dois tipos de deficiências. Não estou me referindo à consciência, não ao cérebro. Ela tem dois tipos de deficiências. Essas deficiências são morais e intelectuais. Ou seja, a ignorância, o desconhecimento, acaba trazendo para a consciência seus males. Toda consciência que ela tem essas deficiências, todos nós temos, porque nossa consciência ela está em permanente evolução, mas o conhecimento nos permite desenvolver a inteligência e outras autocontrole, outras situações como a compreensão que eu comentei na live passada, enfim. Mas ela só tem esses dois males de deficiência que devem ser corrigidos: o intelectual e o moral. Caso ela não o faça, o que ocorre? Todas as outras doenças, aí no caso físicas, são somatizadas ou são abertas às sintonias negativas que podem afetar o corpo físico. Por consequência, toda doença que nós temos fisicamente, ela vem de uma deficiência intelecto-moral. Tudo o que nós imaginamos que nós devamos fazer, e nós aprendemos isso, que precisamos estudar, nos concentrar, nos focarmos nas coisas, é justamente para que nós possamos nos desenvolver e termos uma vida saudável. Não importa se você faça exercícios, não tenha vícios, se você não tiver a mente saudável, a consciência saudável. Ela vem de muito antes. E o que eu me refiro em relação a isso, nessa maneira de vibração que a consciência gera pelos pensamentos, é que muitas coisas, elas não se relacionam com os exercícios, não se relacionam com a boa alimentação, ela não se relacionam com a abstenção de vícios, elas se relacionam com o pensamento. Ciúme, egoísmo, inveja, tudo o que possa gerar em pensamento que a consciência tem, ou seja, ela se controlando, ela gera bons pensamentos e os corrige, ou corrige os negativos, ou ela dá vazão a essa energia mais forte dos pensamentos, para o seu egoísmo, para a sua ambição, para o seu ciúme. Acaba gerando preocupações. Essas preocupações, elas vão alterar o metabolismo mental, o metabolismo cerebral, o metabolismo glandular, e por uma consequência natural das coisas,
isso vai se acumulando. O porquê também isso ocorre? Porque cada célula, cada molécula do nosso corpo é uma consciência individual, é uma consciência. Nós, como uma consciência geradora de pensamentos e com uma força magnética inteligente maior, nós, já comentei e já escrevi sobre isso, nós atraímos para nós, para a nossa formação, para a formação do nosso corpo físico, para nos manifestarmos. E essa manifestação, ela vai da nossa vontade. E as vidas que nós temos interiormente ou exteriormente, né, que são todas as células e moléculas do corpo, todas elas se afetam por essa influência que a consciência maior, no caso nós, a nossa energia mais forte, comanda. Então é uma coisa muito simples. Se eu quiser pegar alguma coisa, eu me levanto, vou até o local. Essa vontade que nós temos, essa manifestação física, é para que nós consigamos ir até um determinado objetivo. E uma ambição, um egoísmo, uma preocupação, tudo é um pensamento, é uma vontade, querendo ou não, ela está acontecendo, mesmo que não se queira, é a falta do nosso autocontrole intelecto-moral para manter o equilíbrio. Então essa energia, ela vai direcionar isso daí para todas as células, moléculas, átomos, para tudo que tem um determinado uso pelo cérebro para tal manifestação. O que ocorre? Quando você está concentrado numa ressonância magnética, há um tipo de manifestação no cérebro com uma determinada energia. Isso daí já foi explicado, comprovado, gravado, né? Então, quem tem aptidão para a música, para as artes, quando está concentrada em alguma coisa, as áreas cerebrais entram em contato com isso, elas se expandem ou elas se iluminam em uma determinada cor e assim por diante. E contrapartida, como nós somos consciência dinâmica e não estamos em vida, né, plenamente, estamos vivos, me refiro à consciência, não ao corpo, esse é temporário. Então tudo que a consciência quer, pense em fazer, ou deseje fazer, ou tem intenção de fazer, em algum determinado momento, essa energia vai ativar algum local no cérebro. São os nossos impulsos elétricos que os neurônios vão tratar de já serem ativados e conversarem entre eles. A partir daí, a manifestação do corpo começa. Se é uma preocupação, ansiedade, já começa a alterar o teu metabolismo, muitas vezes tom de voz, muitas vezes cria certas ilusões, muitas vezes a ansiedade. Então várias situações elas vão se manifestando. E como a preocupação que eu estou usando de exemplo agora, ela é algo abstrato, como qualquer outro sentimento negativo, o que ocorre é que eles vão ficar perdidos
mas eles vão ficar alimentando, jogando uma determinada energia descontrolada para o nosso corpo, que obviamente vai afetar os nossos organismos, todos os órgãos do nosso corpo em algum determinado momento. Então é por isso que eu me refiro que a consciência, ela só tem essas duas deficiências. Desculpe, mas ela é a fonte da causa de todas as outras deficiências ou anômalas, todas as anomalias físicas, todas as outras doenças físicas que nós temos. Por isso que é muito necessário o desenvolvimento intelecto-moral do ser. É muito importante. É muito importante a paciência, a compreensão, a atenção, a concentração, o interesse por coisas boas, estudos, conhecimento. Nós não estamos aqui à toa. E para melhor viver, não são prazeres. Isso passa, como tudo é temporário. É um equilíbrio, é uma distração, mas também é um estudo, é uma concentração. Enfim, tudo isso faz parte da nossa saúde. Saúde intelectual, saúde moral, retidão, autocontrole, contemplação das ideias, bons pensamentos, isolar aquilo que seja negativo, quando vem uma preocupação para nós, quando vem um mau pensamento, procurar corrigi-lo. Olha, eu não sou assim, espera um pouco, eu não penso assim, por que eu estou pensando nisso? Tem algumas coisas que a preocupação que nos desperta para alguma coisa, isso eu me refiro ao cotidiano. Essas preocupações, elas são inócuas porque nós não podemos fazer nada se vai ou não acontecer, se vai ou não ocorrer. Então não há necessidade. Por isso que o equilíbrio, a harmonia mental. Da mesma forma que se nós tivermos uma decisão a tomar, não adianta nós ficarmos preocupados com a decisão a ser tomada. O importante é nos concentrarmos nela e aguardarmos que até um determinado momento a consciência ela vai resolver aquilo. Porém, se você tem uma preocupação e deixa de lado, depois eu resolvo, e você tem outras decisões mais à frente para tomar, aquela decisão que você deixou de lado, ela não fica de lado, ela não vai estar de lado, ela não vai estar guardada numa gaveta, não, ela vai estar na tua mente, está em você, e ela vai te atrapalhar para tomar uma segunda decisão que você pôs na frente. É sempre assim. Espera aí que está caindo o meu microfone. Pronto. Então, muitas coisas não pode deixar para o depois eu resolvo. Porque acumula com uma coisa, com outra, e atrapalha na próxima decisão, e na próxima, e na próxima, e na próxima. Quando você tiver uma decisão para fazer, lógico que tem algumas que são necessárias serem postergadas, porque não depende só de você, ou não depende daquele momento, alguma coisa assim. Mas quando são coisas mais no sentido preocupante ao seu interior, as suas relações profissionais, de amizade, não importa quais sejam, você tem que decidir imediatamente. Você tem que se concentrar e decidir. Nunca deixe
uma decisão sem ser tomada, sem ser refletida, ponderada, meditada sobre ela, para depois, porque ela vai ficar cobrando. O nosso cérebro ele é muito interessante, nós acumulamos todos os tipos de registros, sem exceção. Tudo, tudo. A consciência ela não esquece nada. Também escrevi agora outro dia, né, que um equívoco de parte da ciência é ela querer dividir a consciência. Porque muitas vezes é um hábito, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? No cotidiano, né, todo mundo fala, né? Consciente, inconsciente, subconsciente, superinconsciente, id, ego, enfim, né? E o que ocorre? É a consciência. É a consciência. Mas tem tantas pessoas que se ligam nesse inconsciente, por exemplo, que quando elas cometem algum equívoco, elas põem a culpa no inconsciente. Ah, foi inconsciente. A culpa é tua. A culpa é tua, não tem divisão. A culpa é da consciência que agiu bem ou que agiu mal. Mérito ou demérito, não importa. Na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área da psicanálise, para que você trabalhe, se expresse, querendo dizer alguma coisa, olha, vamos nos conhecer. Você tem que se conhecer, conhece-te a ti mesmo. É você conhecer tudo, tudo, é se aprofundar no teu consciente, no que chamam de inconsciente, mas é a tua consciência. Você tem que abrir, expandir a consciência, iluminá-la. Não adianta você querer trancar portas que não existem. A consciência é uma coisa só. Ela é uma coisa só. Para efeito de exemplificação, a consciência ela esquece, ou ela ignora alguma coisa que ela não tenha gostado, ou que com o tempo passou, ou que foi irrelevante, mas está nela, está nela. Nós temos um registro de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, e de todas as existências que tivemos também. Nós temos acesso a tudo. Não adianta nós querermos evitar isso daí. Nós somos nós, individualidades. Somos consciência que se manifestam pelo corpo físico e tudo que nós passamos, fazemos, pensamos é registrado, fica. Então não tem muito que se preocupar em dividir as coisas. Dividir um iceberg em dois. Enfim. Isso é uma alusão só, um simples exemplo. Porém, ainda há aqueles, inclusive da ciência, que procuram descobrir fisicamente no cérebro o produtor, o gerador das manifestações, ainda estão numa dimensão, já que eles gostam também, né? Dimensão, numa dimensão ainda da teoria de algo que eles vão ter que mudar. Em ciências a gente tem muito de teoria, na física quântica tem muito de teoria, e elas, lógico que elas vão indo, caminhando até serem corroboradas ou então serem
e eliminadas. Falam, não, isso daqui, esse caminho aqui está errado, né? Na própria astronomia. Primeiro teve um boom de buracos negros, todo mundo ficou assustado, né? E não tem o que fazer, né? Aí veio uma teoria de que os buracos negros dariam acesso para outro universo, porque ninguém sabia, ninguém sabe, né? O que tem do outro lado. Vieram outras teorias que talvez nós mesmos, o planeta nosso, já esteja dentro de um buraco negro, né? É tudo assim, né? Mas a ciência, ela vai estudando. Na física quântica a mesma coisa. Nós vamos estudando, vamos pesquisando, vamos nos desenvolvendo e vamos assimilando pela lógica tudo aquilo que é possível. A ciência, ela não pode ser limitada. Nada pode ser limitado em relação à ciência. Tem sempre que ir avante. Por isso mesmo, quando nós atendemos alguém, é muito difícil, muitas vezes a pessoa fala, eu estou fazendo psicanálise, estou fazendo terapia, e a pessoa conversando uma com a outra fala, então é isso, então aqui, não tem nada a ver, não existe. Da mesma maneira que existe um universo infinito, existe com vários mundos, vários planetas, é algo que nós não temos alcance nenhum ainda. Há consciências, todas são diferentes umas das outras, todas. Não existe uma receita para todo mundo. Por isso que você tem que se conhecer, você deve se conhecer, se aprofundar, procurar estudar a si. Entender que você é um gerador de pensamentos, a consciência é uma geradora de pensamentos, é uma energia de vibrações, de frequências inteligentes, e essas frequências têm que ser sempre harmonizadas. Elas devem estar sempre em harmonia. Em harmonia com tudo. Harmonia com a vida, harmonia com as pessoas, harmonia com as consciências do nosso corpo físico, tratando-os bem. São harmonias em frequências específicas que sempre devem ter e manter um padrão elevado. Nunca baixe esse padrão. Se você perceber que está diminuindo, ou em seus pensamentos, ou no ambiente que você esteja, ou numa conversação, ou no que você esteja vendo, ouvindo, assistindo, presenciando, altere essa frequência para melhor. Procure cada vez mais manter o teu padrão intelecto-moral cada vez mais harmonizado. Crie o hábito de pensar coisas boas, mas coisas harmônicas, coisas simples, coisas úteis. Vou ter uma boa alimentação, vou ter um dia feliz, um dia agradável. Enfim, nada grandioso. Bons pensamentos são isso. Procure se concentrar. Tem pessoas que gostam de orar, façam orações, sem pedir nada. Só ore agradecendo. Medite agradecendo. Faça reflexões sobre o que você lê, ouve, vê. Reflita com imparcialidade. O mundo está repleto de coisas. Nós ligamos a televisão, vemos uma coisa, vemos outra.
Há pessoas que têm facilidade em letras de música, em guardar letras de música. Algumas são agradáveis, outras nem tanto, só falam de coisas negativas. Isso daí não traz alegria para ninguém. Isso fica em você. Você não está só cantando. Você não está só achando que você só está aproveitando aquele momento. Não, fica. Fica, você registra aquilo. Você vivenciou aquilo, você registrou aquilo e aquilo vai ficar vivo em você enquanto você não alterar esse padrão. E se você abaixar o padrão, tudo vem novamente. Por isso que ocorrem muitas situações de tristeza, de arrependimento, de remorso. Por consequência, pode gerar uma depressão leve, ou às vezes uma pior, e assim por diante. Há religiões, há seitas, há filosofias que são muito boas. Porém, há outras que elas pregam o medo nas pessoas. Querem assustá-las. Ah, se você faz isso, acontece aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não é desse jeito. Se não te ajudar, se te intimidar, se você se sentir interiormente intimidado, intimidada por alguma situação sua que você recorde, elimine ou releve. Se imunize disso. Nós estamos aqui para sermos felizes, tranquilos. Felicidade não é alegria momentânea. Felicidade é algo de momento com conhecimento. Ou seja, ele se amplia. Hoje você tem um pouquinho, daqui a um outro momento você já tem mais, você já expande a felicidade pelo seu conhecimento, pelo seu fator de vibração, intelecto, moral elevado. Aproveite a vida no bom sentido, com coerência, com bom senso. Respeite-se. Estude, invista no seu conhecimento, seja no que for, mas em conhecimento, não em coisas inúteis. Selecione as conversas, as palavras que você vai dizer, os ambientes. Cure-se. Corrija a deficiência da consciência. Corrija a deficiência intelecto-moral da consciência. E ela não vai mais provocar deficiência somatizada para você. Obrigado por estarmos nessa frequência, por esses instantes, e muito obrigado pela paciência e compreensão. Até a próxima.